E aí, amantes de tecnologia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Análise do Mundo. Quem nos fala é o Heisenberg. E pessoal, no vídeo de hoje eu tô aqui justamente para dar algumas dicas para vocês, para como você pode aprender programação. Bem, aprender programação é um processo complexo, não é um processo linear como eu já falei. O que é um processo linear? Processo linear é uma coisa que não muda com o passar do tempo, ele continua na mesma constância com o passar do tempo, seja de subida, descida ou reta. A gente puxa isso muito do gráfico linear, mas é mais ou menos a mesma ideia. Você não precisa estar fazendo muitas distoâncias naquele conhecimento. Como eu já falei, tem muitos conhecimentos que a gente aprende que a gente não precisa adicionar coisas novas para fazer uma tarefa bem feita. Por exemplo, andar de bicicleta. Andar de bicicleta é uma coisa que é um processo linear. Você aprende a pedalar, aprende a se equilibrar e depois disso não tem muito o que fazer. É claro, você tem como fazer uma manobra de bicicleta, você tem como fazer isso e aquilo. Mas e se você estiver disposto a fazer algo diferente? Se você quiser realmente andar de bicicleta, não tem muito mais o que fazer. Isso é um processo linear. É justamente você aprender uma coisa, aquela coisa se manter constante por muito tempo sem você adicionar quase nada. E programação, infelizmente ou felizmente, é um processo dinâmico. O que isso quer dizer? Programação não é a coisa constante. Você aprende uma coisa hoje, amanhã já pode estar legado, já pode estar velho. Por exemplo, uma das programações que o tipo de programação, no caso não, uma das linguagens de programação que eu mais uso, como exemplo, é o COBOL. O COBOL foi muito utilizado antigamente, até hoje para alguns bancos é utilizado, algumas farmácias é utilizado. Você pode perceber que algumas farmácias têm um sistema muito antigo, eu já vi em algumas cidades, e muitas delas usam COBOL até hoje. E bem, o COBOL era muito utilizado, e hoje quase ninguém utiliza o COBOL, justamente por causa disso que programação é um processo dinâmico, porque a linguagem que você aprende hoje, amanhã pode estar legada. É claro, dependendo da sua linguagem de programação, por exemplo, Java vai demorar bastante tempo para ficar legada, porque tem muita gente que usa e talvez nem fique. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que você sempre vai ter que estar mudando o seu modo operante de estudo, sempre vai ter que estar operando um modo diferente de abordar aquele assunto. Normalmente, quando você faz uma abordagem de assunto, por exemplo, inteligência artificial, você precisa ter várias abordagens sobre várias coisas. Então, sempre tem um processo a mais para ser colocado lá. Dependente da coisa que você vai fazer, talvez coloque mais coisa ainda. Então é por isso que linguagem de programação é um processo dinâmico, ele sempre está se alterando. E bem, no meio desse processo de complexidade, no meio desse processo de dinamicidade, nem sei se essa palavra existe, mas você tem a dificuldade de justamente assimilar conteúdo. Porque seu cérebro vê aquela quantidade imensa de informação e não consegue assimilar aquilo de uma forma concisa. Muitas vezes você aprende uma coisa, quando dá uma semana você já esqueceu de tudo. Isso acontece porque o seu cérebro não jogou aquele conhecimento para memória a longo prazo. E é justamente o que dificulta a área da programação, é justamente essa. A gente quando tá programando, a gente tá sempre usando o computador, tá sempre usando coisas como bloco de notas, editor de código, etc. E isso dificulta um pouco o processo de aprendizagem, porque se você estudar um pouco, você vai ver que o processo de aprendizagem, ele leva muito a conceito da escrita e da leitura. Então, justamente, você passa muito tempo no computador, você não assimila tão bem quanto você lê e, por exemplo, escrever. E é justamente onde eu vou encaixar um pouco dessas dicas. Então, sem enrolação, vamos para a primeira delas. A primeira coisa que você deve fazer quando você quer entender mais sobre o conteúdo de programação ou até a linguagem ou framework, é justamente, veja alguns vídeos no YouTube sobre essa linguagem ou framework. Por quê? Quando a gente vê vídeos no YouTube, é muito normal as pessoas fazerem abordagens, explicar como é que funciona, explicar qual a vantagem e desvantagem. E você sabendo disso, quando você levar para a área da programação, você vai saber o que você está fazendo. Você vai saber como é que aquela linguagem funciona. Eu vou citar um exemplo que é o Flutter. O Flutter, quando eu comecei, eu não sabia o que era. Eu não fazia ideia de como é que programava em Flutter. Naquela época eu só programava em Java, você tem noção. E eu tive que ver muitos vídeos no YouTube para saber o que era o Flutter, como é que o Flutter funcionava. Justamente para poder explicar para alguma pessoa eventualmente. Também para poder saber o que eu estava fazendo, como é que o Flutter funcionava, justamente para mim aprender a pesquisar sobre aquele conteúdo. Quando você vê certas nomenclaturas no vídeo de alguma pessoa, você pode ver justamente o que ela tá querendo dizer sobre aquela linguagem, você pode pesquisar. Então, essa é uma das primeiras dicas que eu tenho a lhe dar para você quando você começar a estudar programação. A segunda é, estude exemplos, GitHub, YouTube, etc. Bem, a lista de exemplos que você pode procurar sobre essa linguagem é infinita. Não há, por exemplo, um exemplo específico para eu te dar aqui. Você pode começar por um controle de estoque, você pode começar por um Hello World. Eu recomendo você começar por um Hello World, tem gente que não começa, né? Eu recomendo você começar por um Hello World, começar por coisas simples, e você vai pegando coisas mais complexas. Ainda não pratique, só observe o conteúdo, só você
dar aquela pincelada no conteúdo só pra você ver como é que funciona, assim que faz uma função, etc. É claro que você já viu alguns vídeos no YouTube anteriormente, mas quando você vê exemplos funcionando na prática, aí você vai ver como tudo funciona. Bem, e terceiro, mais importante dessa primeira parte, faça anotações. Mas eu não tô fazendo anotações, não é no computador. Quando você faz anotação no computador, o seu cérebro, ele não utiliza muitas áreas para você poder gravar aquilo na sua cabeça. Tem muitos vídeos sobre estudo no YouTube que vocês podem pesquisar. Eu esqueci o nome do professor agora, mas eu vou deixar o nome aí na tela. Ele fala justamente sobre isso. Quando você estuda somente pelo computador, as áreas do seu cérebro não são tão ativadas, por exemplo, quando você fazia anotações no caderno. Quando você faz anotações no caderno, seu cérebro vai estar se concentrando em escrever e ler e ainda pensar naquilo que você faz escrever. Ou seja, vai acontecer que você está usando muito mais área do cérebro quando você está digitando. Então eu sempre faço anotações no meu caderno, sempre, porque isso vai possibilitar possivelmente daqui a uns anos eu ter aquele caderno, por exemplo, eu tenho um caderno só sobre React, só sobre JavaScript, e sempre quando eu vou pegar ele aqui eu sempre vejo coisa que eu anotei e sempre dou uma estudadinha, uma pincelada justamente para analisar aquilo. Por isso que eu considero, faça anotações no caderno. Bem, a quarta dica é, faça suas próprias aplicações. Eu não tô falando, por exemplo, aplicações básicas, aplicações padrões, não, faça as suas próprias aplicações. Tive uma ideia para fazer um programa para a loja do meu pai, faça esse programa agora. Por quê? Porque quando a gente faz somente programações padrões, coisas que são padrões que todo mundo faz, a gente não se sente tão motivado. Mas quando a gente faz uma coisa nossa, uma coisa que a gente realmente quer fazer, a gente tem um carinho, a gente tem um empenho a mais, e você sempre tá buscando uma forma de melhorar aquilo, porque foi você que fez, você se sente orgulhoso de fazer aquilo, e isso te incentiva. Um dos maiores problemas que a gente tem na programação é justamente o desânimo. Você não pode desanimar, se você desanimar você vai perder anos e anos, e tempo é uma coisa que vale muito, muito em programação. Então faça suas próprias aplicações, você poder ter uma maior motivação naquele que você está fazendo. Você pode começar com Hello World, um cadastro, depois o banco de dados, depois aprimoramento de interface, depois aplicações próprias. Esse é mais ou menos o ciclo que eu faço. Eu começo desde o menos avançado até o mais complexo, fazendo tudo isso de uma forma mais simples para me poder ser motivado. A quinta dica é, mantenha a constância de estudo. Eu recomendo em primeira parte que você faça um cronograma. Eu uso um cronograma de 2 horas por dia para estudar programação. Por que eu uso um cronograma? É a primeira pergunta que você deve estar usando. Porque se eu não fizer um cronograma, eu me perco. Eu sou uma pessoa muito esquecida, eu me esqueço com muita facilidade. E se eu não tiver um cronograma, eu nunca sei o que eu vou estudar naquele dia. Eu acabo procrastinando, fazendo uma bela de uma, digamos, procrastinação infinita, né, eu diria. Que eu sempre vou estar procurando alguma coisa para fazer e sendo que não é aquele processo de estudar. Então, eu recomendo que você faça um cronograma, mas um cronograma que você justamente revise aquele conteúdo a cada uma semana. Por exemplo, toda terça-feira eu reviso o Python. Toda terça-feira eu reviso o Python e inteligência artificial. Toda quarta eu reviso o Flutter. Quinta, web, seja front-end ou back-end. E sexta-feira, React. E então, você sempre vai ter esse cronograma, você vai ter sempre mantendo uma constância, sempre mantendo uma forma de sempre manter o seu cérebro ativo naquela coisa. Eu sei que pode ser um tempo longo, tem gente que faz, por exemplo, a cada 2 dias, a cada 3 dias. Óbvio que essas pessoas provavelmente devem ter menos coisa para estudar, mas se você tiver muita coisa para estudar, é bom você colocar, por exemplo, a cada 1 semana de constância. E bem, vamos à sexta dica, cara. Sexta dica que eu acho muito importante, que é uma dica que eu peguei, cara, com um cara muito interessante na informática, que eu tenho certeza que vocês conhecem, que é o Bill Gates, cara. Isso, Bill Gates, pra você ter noção, quando ele começou os projetos do Windows, e projetos próprios, quando ele começou, quando era muito novo, ele fazia códigos à mão. É exatamente isso, cara. Ele pegava um caderninho e fazia códigos à mão enquanto tava no ônibus. Mais ou menos essa história que eu vi sobre a história do Bill Gates, eu não lembro qual foi o vídeo, mas ele fazia códigos à mão, cara, e eu pensei, cara, eu vou testar isso, vou tentar fazer isso. Eu comprei um caderninho, você não precisa comprar um caderninho só pra isso, não. E eu comecei a fazer meus próprios códigos à mão, e eu percebi que justamente, cara, as funções, as coisas que eu estudava, as palavras-chave, todas eu tava lembrando com uma facilidade, porque eu tava fazendo o código à mão. E quando você faz um código à mão, como eu já falei na escrita, o seu cérebro, ele é mais ativo com relação à absorção de conteúdo. Então, você fazer um código de programação na mão vai possibilitar você lembrar daquele por muito mais tempo. Então, eu digo que a maior dica para você aprender programação, eu posso dizer que é faça códigos à mão. É claro, isso é totalmente pessoal. Se você não quiser, você acha que é uma perda de tempo, pode fazer possivelmente no computador mesmo. Mas o que eu possibilito para você fazer é justamente fazer códigos à mão para depois passar para o computador, para você testá-los e depois corrigi-los. Assim, você vai ver os erros que você fez e então você vai poder ver como é que tá seu desempenho, como é que tá seu progresso e etc. Eu faço isso mais ou menos eu não vou estar 6 meses e sinceramente tá muito bom o meu processo, tô adorando ver como é que você faz isso. E é uma técnica nova que possivelmente vai ficar no meu processo padrão de estudo.
E bem pessoal, essas foram as 6 dicas que eu tinha pra dar. Não são dicas milagrosas, não são dicas que vão praticamente revolucionar seu conteúdo, fazer você virar o Nikola Tesla da informática. Não são isso, vai depender da sua dedicação, como eu já falei, vai depender do seu tempo de estudo, vai depender da sua vontade e justamente do seu propósito. Então, essas foram as 6 dicas, eu uso elas há um pouquinho de tempo. Então, se você tiver alguma dica pra colocar aqui, deixa aqui embaixo, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal principalmente, que preciso muito da ajuda de vocês pra começar a divulgar esse conteúdo pra mais pessoas e poder ajudar muito mais pessoas. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, valeu, foi e tchau.